a Turquia prometeu que vai levar para frente um avanço militar sobre a Síria. Por que isso é tão perigoso e pode impactar, inclusive, na geopolítica internacional com participações de Estados Unidos e Rússia, sempre eles? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, se vocês querem saber muito mais sobre esse assunto, né, sobre Síria, Turquia, sobre geopolítica, geografia, enfim, tudo para vocês se manterem sempre bem atualizados, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto, se inscreve, deixa o like, isso é super importante, beleza? Então tá. Galera, é o seguinte, vamos lá, ó. A gente tem hoje na Turquia um governo controlado pelo Erdogan, que anunciou que pode fazer ofensivas militares ainda essa semana, indo contra o que a Rússia quer, sobre o território da Síria, controlado pelo Bashar al-Assad. Para a gente conseguir entender toda essa geopolítica que vem acontecendo, eu queria separar para vocês, primeiro falar um pouquinho sobre a Turquia, juro para vocês, é bem rapidinho e é importante para vocês entenderem, falar um pouquinho sobre quem é a Turquia e sobre quem é a Síria, por que está passando e da onde que vem esse conflito, principalmente em Idlib, que é uma regiãozinha do noroeste da Síria. A Turquia é um país que é meio que assim, digamos, é a porta de entrada para a Europa, isso aqui é bem importante. A Turquia, assim como a Rússia, é um dos poucos países que são bicontinentais, pertencem a dois continentes. A gente tem a Turquia europeia e a Turquia que pertence à Ásia. Só que a Turquia é um país de maioria muçulmana e ser um país europeu de maioria muçulmana incomoda muito, tanto que a Turquia historicamente sempre quis entrar para a União Europeia, mas sempre foi boicotada por isso, porque dentro da União Europeia ela seria o segundo país mais populoso e consequentemente o segundo país que mais teria cadeiras no Parlamento Europeu. Então, vocês acham que a União Europeia está a fim de colocar um monte de muçulmanos criando regras que os países da União Europeia vão ter que seguir? É claro que não. Então, a Turquia sempre foi um meio termo, assim, digamos, vai. Só que um meio termo geopoliticamente super importante. Por quê? Porque sempre foi um aliado dos Estados Unidos. A Turquia, por exemplo, durante a Guerra Fria, ela foi local de base de instalação de mísseis voltados para a União Soviética, para prevenir um possível ataque socialista a algum país do bloco ocidental. Ou seja, a Turquia é o meio do caminho, sempre muito aliado aos Estados Unidos. Só que recentemente a Turquia ela teve uma pequena briga com os norte-americanos. Por quê? Aí vem um pouquinho da Síria já, né? A gente tem um grupo chamado de Estado Islâmico que combateu muito fortemente, aliás, a gente tem o Estado Islâmico ali muito forte na região do Iraque e da Síria, principalmente há uns 6, 7 anos atrás, e os Estados Unidos não conseguiam, ou pelo menos não queria gastar tanto dinheiro combatendo por terra o Estado Islâmico. O que os Estados Unidos fez? Ele financiou um grupo curdo. Quem são os curdos? Os curdos são a maior minoria do mundo, mais ou menos de 35 a 25, tá? Milhões de habitantes que vivem como minoria na Turquia, na Armênia, na Síria, no Iraque, no Irã e que querem formar um território somente para eles, o famosíssimo Kurdistão. O que os Estados Unidos fez? Ele contratou os caras como se fosse uma espécie de mercenários. Então os Estados Unidos deu dinheiro e armas para esses curdos combaterem por terra o avanço do Estado Islâmico. E eles conseguiram, tá? Eles foram super importantes para voltar, né, para o Estado Islâmico perder grande parte do seu território. Só que isso desagradou muito a Turquia, porque a Turquia sabe que a partir do momento em que os curdos eles conseguiram dinheiro e armas tal para combater o Estado Islâmico, prontamente eles vão pegar esses mesmos dinheiro e armas para querer formar o território deles, o chamado Kurdistão. E o Kurdistão fica onde fica grande parte da Turquia. A Turquia tem disputas ali, ó, histórica com os curdos. Os curdos querem formar o território deles justamente numa região da nascente do rio Tigre e Eufrates. Ou seja, uma região riquíssima do ponto de vista hídrico para a Turquia, tá? Então o que a gente tem que entender? Que no último ano, nos últimos 2, 3 anos, a Turquia, historicamente aliada dos Estados Unidos, o Erdogan, né? Recep Erdogan, ele teve um entreveio com os Estados Unidos e passou a ter uma relação geopolítica mais interessante com a Rússia. Ponto 1, tá? Então as conversas entre Putin e Erdogan estavam avançando nos últimos tempos. Isso é a Turquia. Lembrando que a Turquia tem várias violações aos direitos humanos, falta de liberdade de expressão, jornalistas ali presos, sumiram, umas coisas meio estranhas acontecem na Turquia. Na Síria, é um pouco mais conhecido de vocês, a Síria hoje é o centro do Oriente Médio, então futuras rotas de gasodutos, oleodutos, tudo passarão pela Síria. A Síria, desde Hafez al-Assad, o pai do Bashar al-Assad, é um histórico aliado da Rússia. E daí, professor? E daí que a Rússia, durante toda essa guerra civil de 2011 que aconteceu ali, ela sempre esteve do lado do governo do Bashar al-Assad.
Essa guerra civil na Síria, ela contou com 4 grupos participando mais ativamente. O primeiro grupo, que era o grupo governista do Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, o grupo dos rebeldes, que lutavam por uma democracia, ou pelo menos o que eles chamam de democracia, apoiado pelos Estados Unidos, o Estado Islâmico, que começou no Iraque, mas se espalhou para a Síria, atuando fortemente ali, e os curdos, financiados pelos americanos, que lembra que gerou insatisfação por parte dos turcos, os curdos também participando ali. Hoje, essa guerra civil está praticamente finalizada. A última região que ainda resiste, o reduto dos rebeldes, é a região de Idlib, que é a região do noroeste da Síria. Lembrando que a Síria faz fronteira com a Turquia. Então, vocês entenderam o cenário? A gente tem a Síria finalizando praticamente uma guerra civil apoiada pelos russos, e temos a Turquia, que, enfim, por mais que tenha cambaleado ali as suas relações com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos apoiou os curdos, ainda tem uma relação bastante estratégica. Beleza. Durante a guerra civil da Síria, a Síria não tinha poder para praticamente nada, convenhamos. A Turquia, ela fez como se fosse uma espécie de zona de segurança. Ela avançou um pouco o seu exército para a região do noroeste da Síria, porque tinha medo que essa guerra civil respingasse no território turco. Lembrando que a Turquia nunca gostou do Bashar al-Assad. Para vocês terem uma noção, o Estado Islâmico, que ali combatia também contra o governo do Bashar al-Assad, sempre recebeu apoio financeiro da Turquia. Professor, como? Vocês já pararam para se perguntar como que o Estado Islâmico conseguiu tanto dinheiro para fazer suas manobras militares? Eles vendiam petróleo que eles controlaram no território do Iraque. E para quem que eles vendiam petróleo? Principalmente para a Turquia, ou seja, a Turquia sustentava financeiramente o Estado Islâmico a partir da compra de petróleo, porque sabia que o Estado Islâmico poderia oferecer algum tipo de resistência ao governo sírio. Agora que essa guerra civil praticamente acabou na Síria e existe um último reduto dos rebeldes, que é essa região de fronteira com a Turquia, a Síria está avançando progressivamente. A gente teve na última quinta-feira a Síria lançando ofensiva contra esses rebeldes e mataram 33 soldados turcos. 33 soldados turcos. Professor, a Síria sabia que existiam soldados turcos? Tem 2 narrativas. A narrativa da Turquia que diz que sim, eles sabiam. E tem a narrativa da Síria que fala que não. Na verdade, eles só estavam combatendo os rebeldes e a Turquia que foi se meter onde não podia se meter, percebe? Isso já gerou bastante conflitos. E aí, recentemente, a Síria foi lá e derrubou mais 2 drones turcos em território de Idlib, que é essa região do noroeste da Síria. Isso aumentou ainda mais a animosidade. Por mais que as relações entre Putin e Erdogan estivessem se estreitando, elas nunca foram tão fortes como entre Erdogan e Estados Unidos. E a Turquia já avisou, o Putin, eu sei que vocês apoiam o Bashar al-Assad, mas os caras estão fazendo ofensiva contra o meu exército em território de Idlib. Por mais que Idlib seja um território da Síria, e a Turquia, teoricamente, não deveria estar lá, ela diz que ela só criou uma zona de segurança para prevenir possíveis migrações massivas, para prevenir possíveis invasões de grupos terroristas no seu território, tá bom? E esse avanço está falando, como a Rússia não deu uma resposta satisfatória e falou que vai continuar apoiando o governo do Bashar al-Assad, Erdogan já anunciou, bom, a gente vai atacar a Síria então, independente se a Rússia concorda ou se a Rússia discorda desse apoio. Obviamente, isso deixou o Putin bastante ressabiado, para falar palavras mais com eufemismo um pouco maior, mas a Síria já prometeu respostas também. A Síria apoiada pelo governo do Putin. A grande questão é, se a Turquia efetivamente atacar uma região do noroeste da Síria e ajudar os rebeldes que querem ainda derrubar o governo do Bashar al-Assad, qual será o tamanho do apoio que a Rússia vai dar para a Síria? Penso eu, galera, que estrategicamente falando vai ser um apoio muito grande. E aí a gente tem que esperar a resposta, porque a Turquia está cobrando uma parceria mais forte dos Estados Unidos. Sou eu aqui, Estados Unidos, parceirão, membro da OTAN, a gente foi boicotado na União Europeia, mas continua forte aí com vocês. E agora, vocês vão apoiar a gente? Será que o Trump vai comprar uma briga pela Turquia contra a Síria e Rússia, principalmente? Galera, é difícil saber, tá bom? Mas esse é o cenário que está desenhado para um conflito que promete ser bastante intenso essa semana. Um conflito entre Turquia, prometendo avançar sobre o território sírio, talvez reabrindo uma guerra civil, e a Síria, com o apoio da Rússia, prometendo uma possível resposta contra um ataque turco na região. Tudo bem, galera? Deu para entender essa miscelânea ali, essa confusão geopolítica que existe? Geopolítica é complicado mesmo, mas eu pelo menos acho bastante interessante. Se vocês curtiram então, galera, deixa um like aí, isso é super importante, tá? Aumenta a relevância do vídeo. Compartilha para o seu amigo ou para algum vestibulando, alguém que queira saber melhor sobre o assunto. E é isso aí, galera. Beijos, abraço, tchau e até o próximo vídeo. Falou!